Bom dia, time Ambev. Estamos aqui na quinta aula online de Excel. Hoje a gente vai trabalhar com uma coisa muito importante também para facilitar a visualização dos dados, assim como a gente fez na última aula. A gente vai trabalhar com gráficos. Em princípio, trabalhar com gráficos não tem muita dificuldade. Como é que a gente vai fazer se a gente quiser usar um gráfico? Você vem aqui em inserir, assim como você fez para a tabela dinâmica. Você seleciona o tipo de gráfico que você quer. Por exemplo, aqui eu tenho os dados inventados, claro, das vendas, por exemplo, em função dos meses. Aqui, para 2017, vamos dizer, para vocês terem certeza que são inventados, vou botar aqui é 2018 e aqui 2019. Vamos dizer que essas são minhas predições de venda para os próximos meses. Se eu quiser fazer um gráfico, por exemplo, uma curva para mostrar o crescimento, como é que a gente foi vendendo em função do tempo, eu vou colocar aqui em dispersão. Vou selecionar um tipo de gráfico, por exemplo. Esses aqui só vão aparecer os pontos. Esses vão ser os pontos conectados por linhas. Aqui eu só vou aparecer as linhas. Então, o que melhor lhe convier. Vamos dizer que eu gosto desse tipo de gráfico aqui. Selecionei. Nenhum dado, não apareceu nada, por quê? Eu não selecionei quais são os meus dados. Clico com o botão direito, selecionar dados. Aqui, intervalo de dados, não tem nada selecionado. Na verdade, tem esse quadrado que estava selecionado. Não é o que eu quero. Eu vou colocar adicionar. Vou colocar o nome da série. Vendas 2017, por exemplo. Valores da série de X na série, ou seja, essa linha aqui embaixo, o eixo das abscissas. Quais são os valores que eu vou ter aqui embaixo? Eu vou ter os 12 primeiros, aliás, os 12 únicos meses de 2017. Quais são meus Y? Nesse eixo aqui, o que eu quero? No eixo que vai para cima, eu vou querer o valor das vendas, certo? Selecionei. Esse é o gráfico de vendas para esse ano. Então, ok. Vou adicionar o outro ano. Vou colocar vendas 2018. Agora, quando eu pegar o X, o que eu vou ter que pegar? Os do ano 2018. Não necessariamente o meu eixo X e o meu eixo Y tem que estar lado a lado, como estão aqui. Eles não precisam estar relacionados propriamente dito. Eu posso ter uma coluna em Y, a coluna de Y aqui e a linha de X aqui, tanto faz. O que é importante é eu ter um número de elementos igual, porque senão ele vai considerar que tem mais elementos em uma das tabelas do que numa das pilhas do que na outra e algum elemento não vai aparecer. Mas eu podia selecionar aqui em cima ou aqui embaixo. Aí eu seleciono X, aqui eu seleciono meus valores de Y e ele apareceu no mesmo lugar, né? Por que ele apareceu no mesmo lugar e não um seguido do outro? Se o que eu tenho são 2 anos distintos. Estou dando aqui alguns segundos para vocês darem uma pensada. Pensa comigo, quais foram os valores que eu mandei colocar em X lá? Não foram esses meses aqui? Tudo bem, são de 2017. Na minha tabela, eu sei disso porque eu coloquei aqui do lado. Mas quando eu selecionei, aqui não tem nenhuma informação que diferencie esses meses desses. Então, para o programa, esses meses aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, são os mesmos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho que eu tenho aqui embaixo. Até porque ele não está colocando em função dos meses, ele só está numerando esses meses. Então, um gráfico aparece em cima do outro. Vou adicionar aqui o meu terceiro, vendas 2019. Seleciono X, posso selecionar, por exemplo, outra vez aqui o de 2018. Tanto faz, porque são literalmente os mesmos elementos que ele está reconhecendo. E quando eu selecionei aqui as vendas 2018. Então, ok. Então, esses são os 3 gráficos sobrepostos, né, das vendas desses 3 anos. Tudo bem? Se eu quisesse, por exemplo, que um viesse em sequência do outro, o que eu poderia fazer? Eu teria que ter na linha, vamos supor que eu ponho 1, aí eu falo que esse aqui é igual a esse, mais 1, aí vai ser 2, eu puxo até aqui embaixo. E se agora eu vou adicionar um outro gráfico, né? Vou inserir um outro gráfico para não estragar aquele. Aí sim, se eu selecionar os dados, vendas 2017, selecionar do 1 ao 12, então ok, selecionar a venda, ok.
der um ok. Adicionar mais um, que é vendas 2018, né? Seleciono no X. Aí eu seleciono do 13 ao 24. E no Y seleciono só de 2018. Aí um vem em sequência do outro, né? Eles não vão vir, claro, com a mesma cor, porque são duas, e não vão vir conectados, porque são duas linhas diferentes. Agora eu vou adicionar 2019. Peguei primeiro os valores, mudei um pouco a ordem, não tem muita importância. Aqui selecionei o X. Mudei o nome da série, vendas 2019. Agora eu tenho as vendas dos 3 anos, uma em sequência da outra. Se eu quisesse que eles ficassem conectados, né, para ter uma noção de como ele variou, porque aqui eu tenho uma quebra, né? Por exemplo, aqui nesse gráfico aqui eu vejo que as vendas de dezembro são sempre muito maiores que a de janeiro do ano seguinte. Se eu quisesse que um gráfico conectasse um ao outro, como é que eu faria? Dispersão, mais uma vez mesmo gráfico, né, mesmo modelo só para ficar semelhante. Selecionar os dados, adicionar, eu vou colocar vendas totais, né, porque eu não estou selecionando por ano. Seleciono todos os meus 36 meses. Seleciono no Y todas as minhas vendas. Ok. 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 Aí eu vejo como é que foi o histórico de vendas nesses 3 anos que se passaram conectados. Então, se eu tiver, tem que lembrar disso. Ele só vai reconhecer o elemento que está dentro da célula. Se aqui está escrito janeiro, para ele é janeiro. Não vai fazer diferença se é... Como que eu poderia dizer? Não vai fazer diferença se é de 2017 porque está escrito aqui do lado ou se está em algum outro dado. Ele só reconhece o que está dentro que é escrito janeiro. Para ele, inclusive, não é nenhuma data, é uma palavra. O que eu poderia fazer é colocar também 01/2017. Aqui ele reconhece o ano. Eu coloquei no modo data. Então ele reconhece isso como um mês distinto do de baixo. Se eu botar, por exemplo, 02/17. 02 03 17. De novo, vou fazer todos aqui. Sim. Agora o que eu tenho é que ele reconhece isso aqui realmente como datas. Vou apagar. Então se eu fizer um gráfico agora, usando como eixo X as datas, vou adicionar eixo X as datas, ok, eixo Y as vendas. Agora que está vendo no eixo X, agora ele reconhece essas datas. Isso por quê? Porque no programa, para o Excel, ele tem diferentes tipos de valores dentro das células. Pode ser um inteiro, pode ser uma data, pode ser um string, que a gente chama, que é uma palavra. Então você tem que saber com o que você está trabalhando. Se você quiser fazer um gráfico em que na linha do X você aparece as datas, você tem que escrever especificamente as datas aqui na maneira que ele reconheça como tal. Se você colocar um número, vai aparecer um número. Se for uma palavra, por exemplo, de janeiro, ele não vai reconhecer que é o mês. Então, essa é uma maneira de fazer o gráfico com data. Tem uma outra maneira, uma coisa importante para saberem. Para o Excel, cada data é um número. Ele vai reconhecer uma data como um número. Se eu colocar, por exemplo, aqui dentro 1, é um número. Vou mudar, formatar a célula. Travou. Aí. Se eu botar que eu quero no formato data e no formato dia, mês e ano, e der um ok, o que apareceu? A data 1 corresponde a 1º de janeiro de 1900. Se eu falar que isso é igual ao de cima mais 1, eu estou somando 1. Quanto que vale 1
no quesito datas. Equivale a um dia. Se eu pegar isso daqui e somar 365 mais o de cima, eu cheguei no quê? No último dia do ano, que é dezembro. Então, isso você precisa saber. Cada data é associada a um número. Se você está com dúvida, se você acha complicado, esquece isso. Sempre que você quiser uma data, você põe 01/02. Aí ele vai saber que é 1º de fevereiro. Se você botar 03 de 04, ele vai saber que é o dia 3 de abril. E assim por diante. Se você somar a uma data, você está sempre somando um dia exatamente. Se você quiser somar uma hora, você tem que somar 1/24. Se você quiser somar uma semana, você tem que somar 7. Se você quiser somar um mês, aí complica, porque ele sabe quantos meses tem, quantos dias tem em cada mês de cada ano. Então você tem que somar o valor exato. Isso é bom se você estiver trabalhando com um calendário real. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, com uma agenda para esse ano, e eu colocar que as minhas datas estão somando de 1 a 1, ele vai ter todos os dias corretos em cada mês. E você pode, inclusive, associar isso ao dia da semana. Mas então, só para vocês lembrarem, se eu quiser colocar aqui embaixo a data, eu tenho efetivamente que escrever no formato data. Aqui eu vou alterar... Aliás, não vou alterar nada. Mas então aqui eu tinha colocado só o formato, só a palavra, então ele não reconhece como sendo um mês. Ele só reconhece como um número. Ele está contando de 1 a 12. Então, de 1 a 12, ele colocou cada um dos meses. Aqui eu tenho as curvas uma sobre as outras. Aqui eu tenho elas uma do lado da outra. E aqui eu tenho uma terceira em sequência, porque eu peguei todos os dados de uma só vez. Como eu falei, para eu ter um em seguida do outro, ele precisa conseguir diferenciar um mês do outro. Então, se eu tivesse colocado na maneira data 01 de 17, 02 de 17, 03 de 17, 04 de 17, e assim por diante, chegasse aqui 01 de 18, 02 de 18, 03 de 18, e assim por diante, ele também teria colocado nesse formato aqui. Como eu não fiz isso, como eu deixei só a palavra, ele não consegue reconhecer que são diferentes. Então eu numerei aqui do lado, como 13º mês, 14º mês, 15º mês, para ele saber que esse janeiro daqui era diferente deste janeiro daqui. Beleza? Então vou apagar aqui meus gráficos. Vamos fazer uma coisa diferente agora. Vamos supor que eu quero saber como se comportam mais ou menos os meus dados. Eu vou falar um pouco sobre a análise de gráficos. Não é necessariamente sobre o programa, nem necessariamente sobre computação. Vão ter uma ou outra utilidades, mas é importante a gente conseguir fazer isso. Para quem não tem treinamento do Westbelt, ou para quem tem quer relembrar. Por exemplo, eu tenho aqui o mês de janeiro. Qual que é o comportamento das minhas... Aliás, eu tenho esse primeiro ano de 2017. Qual que é o comportamento da minha curva? É um comportamento meio bizarro, né? Ele meio que parece crescer, você não tem certeza se ele está sempre crescendo. No caso, eu sei qual é o comportamento dele porque eu escrevi uma função para descrever esse comportamento, né? Mas vamos aqui. Selecionei o mês. Selecionei meus dados em Y. Beleza. O que a gente consegue ver? Dá a impressão que mais a partir do meio do ano em diante ele está subindo, né? Então eu estou vendendo mais no final do ano. Pode ser mais ou menos o que a gente vê geralmente, porque a gente tem que as vendas aumentam no final do ano, né? Em função do calor, etc. O que mais? Eu vejo que elas oscilam. Toda a grandeza real do mundo oscila, por quê? Porque você vai ter fatores que você não consegue considerar, não sei, por exemplo, o mês de janeiro foi um pouco mais quente do que se esperava, o mês de abril foi um pouco mais frio, então vendeu menos, e assim por diante. Tem diversos fatores, ou saiu um escândalo, alguma coisa assim, lançamos uma garrafa nova que era mais bonita. Então, tem essas variações naturais. A gente não consegue descrever com precisão o que está acontecendo. Mas a gente consegue ter uma ideia. Se eu quiser ver matematicamente o que está acontecendo, para ter uma noção do futuro, para prever o meu futuro, o que eu posso fazer? Selecionei minha linha, né, meus gráficos, meu gráfico. Colocar adicionar linha de tendência. O que é linha de tendência? Ele tenta pegar uma função matemática e colocá-la de forma que ela encaixe-se o melhor possível aos dados. Se eu colocar linear, quer dizer que ele quer colocar uma linha sobre os meus gráficos de maneira que o erro dele em função ao real, em comparação ao real, seja o menor possível. Vocês podem ver aqui a linha em preto, você pode ver que ela mais ou menos se adequa. Se eu colocar exponencial, é uma função exponencial. Não ficou muito boa. Logaritma, ficou pior ainda. Polinomial, essa tá boa, não tá? Essa tá parecida. Você tem oscilação, só que ela tá bem parecida o formatinho dela. Você vê que ela dá uma decaída aqui no começo do ano, depois dá uma subida bem significativa.
eu posso aumentar o grau do meu polinômio, né? O polinômio de segundo grau, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim por diante. Quanto maior o grau, sempre mais próximo ele vai ser do meu gráfico, né? No caso, o segundo eu acho que é uma boa comparação. Posso colocar na forma de potência, não ficou bom. E média móvel, que fica uma boa representação, mas tem que ser, né? Porque o média móvel ele vai pegar cada ponto e falar que ele é a média dos pontos vizinhos, né? Então, obrigatoriamente, é como se fosse um polinômio de ordem mais elevada. Pego aqui minha média polinomial, que eu achei mais adequada, e ponho exibir equação no gráfico. Estão vendo essa equação? Essa equação está dizendo que, em função dos meses, né, que vão de 1 até 12, o meu valor de vendas pode ser dado por essa forma, ou seja, 44,236 vezes o número do mês ao quadrado, menos 321,81 vezes o número do mês, mais 4.653. Então, se eu quiser saber o próximo mês, por exemplo, considerando que não é um evento periódico, eu poderia ter uma previsão. Eu posso prever o meu futuro. Certo? Algum problema? Então, essa é a minha linha de tendência. Tem mais um dado importante da linha de tendência, que é o quê? É o R quadrado. Tá vendo esse R quadrado aqui? O que ele quer dizer? Quanto maior ele for, mais próximo da realidade é a minha equação. Se for 1, quer dizer que a minha equação narra perfeitamente os dados do gráfico. Aqui está 0,93, é um valor bem elevado, quer dizer que ela está muito próxima. Se eu mudar para linear, por exemplo, foi para 0,7, quer dizer que não é uma aproximação tão boa. Exponencial, 0,7 também não é tão boa. Logaritmo, muito ruim, 0,4. Potência, também muito ruim. Média móvel, você não pode calcular na verdade, porque ele está pegando os valores pontuais, então não faz sentido. Mas então a gente viu que o nosso polinomial tem um R quadrado muito bom. Se aumentar o grau dele, ele sempre vai ficar mais próximo. Pouquinha coisa, mas vai ficar mais próximo. Mas vai ficar mais complexa também a minha equação. Então, segundo grau parece uma boa aproximação. Vou considerar que essa é minha curva, por exemplo, de tratamento de dados. Se eu quiser fazer uma coisa diferente, vou apagar aqui. Já entendi como é que eu vejo as tendências em um dado ano, como é que se comportou no ano 2017, por exemplo. Mas eu quero ver, por exemplo, a diferença em 2018. Como é que é o crescimento como dizer? Qual que é o crescimento de vendas de um ano para outro? O que eu vou ter que plotar? Eu posso plotar um em cima do outro, como eu já fiz. Aí ficam dois gráficos, fica meio confuso. Ou faz mais sentido eu plotar a diferença mês a mês. Porque eu vou dizer que em um ano o comportamento de vendas é mais ou menos o mesmo. Pode ser aquela curva de segundo grau, pode ser outra coisa. Mas eu vou dizer que em 2018 o comportamento é similar, só que com algum incremento ou decremento em função de algumas mudanças no negócio. Então eu vou falar que o venda de janeiro de 2018, aliás, o valor que eu quero saber vai ser igual à venda em janeiro de 2018 menos 2017. Então igual, eu vendi 52 a mais. Faço isso para todos os meses que me restam. Tem esses valores aqui. Se eu fizer um gráfico de dispersão mais uma vez, vou selecionar meus dados, adicionar. Gráfico em X são os meses. E o gráfico em Y são as vendas. Aliás, não são as vendas, peguei errado. É a diferença de vendas. O que eu consegui ver? Eu vejo que tem uma oscilação, realmente. O meu incremento de vendas ou decremento de vendas não é constante, mas que ele é majoritariamente positivo. Eu estou vendo que aqui, como esses valores, a maioria são positivos, estou vendo que eu estou vendendo mais em 2018 do que eu vendi em 2017. Certo? Vou adicionar uma linha de tendência. Aqui, a minha reta, vou exibir a equação e exibir o R quadrado. Meu R quadrado é baixo. Só que eu vejo que a equação que mais se aproxima na reta é uma reta crescente. Então, embora ela não se adeque perfeitamente aos meus dados, eu vejo que, na média, eu tenho um crescimento da minha venda. Se eu botar polinomial de segunda ordem, eu vejo também que eu tenho um aumento, e esse aumento tende a aumentar. Se é que faz sentido. Ele vai aumentar cada vez mais, teoricamente. Então, vendo essa diferença, e vendo que a diferença tende a aumentar, eu tenho uma noção de que, pelo menos, não estamos no caminho certo. Ou, essa análise grosseira que a gente está fazendo nos dá essa ideia de que o aumento de vendas em 2018 em comparação com 2017 aumenta com o tempo. Beleza? Uma coisa importante para ser feita. Uma ferramenta matemática quando a gente tem dados que a gente sabe são poluídos, por exemplo, com algum barulho. Por exemplo, aqui no caso das vendas, a gente tem uma certa aleatoriedade da vida, né? É o que? Um mês eu vendo mais porque ficou mais quente, no outro mês eu vendo menos.
porque teve algum problema de produção, alguma coisa assim, que influencia, mas não é necessariamente reflexo das nossas políticas. A gente quer ver realmente só a tendência, não quer ver exatamente mês a mês. O próprio mês já é meio que uma média, né? O mês é uma soma de 30 dias. O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar reduzir esse barulho. A gente vai fazer o que a gente chama de filtro, que é o quê? A gente vai tentar minimizar essas variações bruscas de valores usando uma ferramenta matemática que pega os valores vizinhos. Então eu falo que o mês de fevereiro, aqui vai ser o valor do filtro, valor filtrado. Esse é um filtro simples. Tem outros tipos de filtro. Quem quiser saber mais sobre filtros, por favor, pesquise. É uma coisa muito interessante, muito útil, né? Mas não é nada que obrigatoriamente tenha que ser utilizado. Eu vou falar que o meu valor filtrado vai ser igual ao que eu vendi no mês anterior, mais 2 vezes o que eu vendi nesse mês, mais o mês seguinte, tudo isso dividido por 4. Deu um valor próximo, porque aqui na minha equação, o mês, isso tem que acontecer. O mês onde eu estou tem uma importância maior do que o mês passado e o mês futuro. Então, eu somar 2 vezes desse mês, uma vez no mês passado, uma vez no mês seguinte, e dividir por 4. Esse é um filtro simples que considera 3 elementos. Eu vou pegar esse daqui, somar até o penúltimo mês, né? Não posso pegar o último, porque ele não tem um mês subsequente para ser calculado. E vou plotar aqui um gráfico. Seria um gráfico de dispersão das vendas de janeiro. Aliás, de 2017, os meses que eu pude filtrar. Opa, aqui tem um errinho. Peguei o X errado. Pronto. Vocês conseguem ver que a linha de tendência ficou muito... A linha dos dados ficou muito mais lisa? Muito mais próxima do que se esperaria? Se eu comparar pegando os meses, os valores reais, eu vejo que eu não tenho uma variação tão brusca de valores. O que eu fiz? Ó, você está vendo essa oscilação natural que eu tenho aqui, em função de incongruências do mercado, em aleatoriedades do dia a dia? Eu fiz tudo isso sumir, porque eu peguei a minha tendência filtrada. Se eu comparar, por exemplo, a tendência filtrada de um mês com o outro, aqui eu vou pegar que esse valor é igual ao valor desse mês, menos o do mês anterior, aliás, o mesmo valor do ano anterior, e propagar isso até dezembro, se eu traçar esse gráfico, selecionar dados, selecionar X, fica muito mais claro que eu tenho uma variação positiva de venda, certo? Por quê? Porque aquela oscilação enorme que a gente via, embora também fosse claro que fosse positiva a variação de vendas, ela some. Não que ela suma, mas ela dá uma reduzida em função do nosso filtro. Eu posso fazer um filtro tão forte quanto eu queira. E esse filtro tem que ter uma razão de existir. Por que eu estou fazendo esse filtro? Ele é bom quando você quer ver tendência sem ter aquela poluição de barulho. Isso a gente usa muito em fenômenos físicos quando a gente está fazendo análises. Por exemplo, a gente tem um medidor e a gente está dentro de um carro, por exemplo, e fica balançando. Mas em quesitos econômicos também pode ser, em casos como esse, também pode ser vantajoso se a gente estiver retirando algum barulho. Beleza? Então isso o que chama é um filtro, novamente. Pode ser feito para fazer a comparação. Então, certo? Aprendemos como é que a gente faz um filtro, como é que a gente vê a linha de tendência e como fazemos gráficos. Se a gente quisesse fazer agora uma macro, né? Porque tudo aqui a gente relaciona sempre com macro, é uma coisa muito importante saber trabalhar com macro. Vou fazer junto com vocês e mostrar uma ferramenta muito forte do Excel, que é o programa que grava macros. Fazer o gráfico no braço é simples, fácil. O que mais que tem de diferente é que eu posso, por exemplo, alterar o tipo de gráfico. Fazer dois tipos de gráfico na mesma tabela. Se eu quiser aqui inserir dispersão, selecionar dados, adicionar. Aí eu vou pegar primeiro 2017, o método de dispersão.
Ok. Aí eu vou adicionar 2018. Aqui. Ok, ok. Só que eu quero mudar. Eu não quero que fique o mesmo tipo de gráfico. Por qualquer razão, eu quero mudar o formato dele. Então eu venho aqui, alterar tipo de gráfico de série, que no caso é selecionando esse 2018. Eu posso, por exemplo, mudar para falar que eu quero um gráfico de colunas. Então aqui atrás eu vejo o gráfico de colunas, que é 2018, enquanto aqui em 2017 eu tenho o meu gráfico de dispersão. Isso pode ser feito para ficar mais bonito ou porque para ficar menos confuso, fica a critério de vocês, é só uma ferramenta que é interessante conhecer. E para o macro, como é que eu faço um gráfico usando macro? É bem mais complexo fazer gráfico usando macro do que é na planilha, e é muito mais complexo do que fazer programas convencionais, como eu já mostrei. Então a gente vai usar um método aqui que chama gravar macro. Toda vez que eu clicar gravar macro, o programa vai começar a ver o que eu estou fazendo na planilha, e toda vez que eu acionar macro, ele vai fazer a exata mesma coisa. Isso é bom lembrar, ele vai fazer a exata mesma coisa que eu fiz. E ele não pensa, ele não faz condicionais. Então se eu clicar aqui, eu falar, vou pegar de janeiro a dezembro e selecionar esses valores aqui, o programa não vai entender que ele está pegando janeiro a dezembro. Ele vai entender que eu estou pegando os valores de C4 até C15. Então se eu deslocar minha tabela essa na macro, ele vai pegar esses mesmos valores que estão aqui dentro, nesse espaço aqui, mesmo se a minha tabela não estiver mais aqui, e ele vai fazer um gráfico em branco. Então é isso, ele vai pegar e fazer exatamente o que eu fizer, na ordem que eu fizer. Quero criar um gráfico, beleza? Usando a macro. Clico em gravar macro. Qual que vai ser o nome da minha macro? Ser gráfico. Então, ok. Ó, parar a gravação. Ou seja, ele já começou a gravar. Se eu não fizer nada, não clicar em nenhum botão, ele não vai fazer nada. Vou inserir. Vou fazer um gráfico de dispersão. Aqui, dispersão com linhas suaves e marcadores. Cliquei. Selecionei o meu gráfico. Selecionar dados. Adicionar. Valores de x. Selecionei os valores de x. Pronto. Y. Selecionei meus valores de y. Pronto. Dei um OK. Adicionei mais um. Selecionar valores de x. Peguei 2018. Selecionar os valores de y. Selecionei aqui 2018. E aqui. OK. OK. Acabei meu gráfico. Venho aqui na tabela desenvolvedor. Parar a gravação. O que aconteceu? Eu criei minha macro. Se eu apagar isso daqui. Vem em macros. Selecionar gráfico. E executar. Ele cria o gráfico que eu criei. Por quê? Porque foi que eu mandei ele gravar, não foi? Vamos ler o que tem dentro desse macro para ver? Se eu clicar em macros aqui, editar, ele vai abrir e me mostrar o que ele faz. Ele vai dar Active Sheet Shapes Add Chart Select. O que é isso tudo aqui? Ele está falando que no gráfico ativo, no sheet ativo, né, na aba ativa, ele vai em Shapes, que são formas, que é onde estão os gráficos, adicionar o gráfico e selecionar esse gráfico. Aí o que a gente fez? A gente selecionou no tipo de gráfico esse nome específico aqui, que quer dizer o Scatter Smooth, que é que tem pontos dispersos e a linha que os relaciona. Aí aqui, New Series, porque ele está fazendo uma série nova. A Selection 1 de values em X, que é o que os valores em X ele selecionou como sendo esses aqui. Os valores em Y relacionados à série 1 também são esses aqui. Criou uma nova e fez a mesma coisa para a série 2. Beleza? Simples. Gravamos, agora a gente pode vir aqui. Para entender o que eu fiz, né? Então aqui a gente sabe que se a gente quisesse fazer uma macro para criar um gráfico e selecionar com um certo range, né, um certo espaço, esse seria o programa a ser copiado. Então usem esse gravar macro sempre que vocês quiserem fazer alguma coisa que vocês não sabem como fazer, mas parece simples e repetitivo. Agora só para mostrar para vocês, vamos supor que eu quisesse aprender como é que eu faço numa macro para mudar o tipo de linha. Eu vou fazer a mesma coisa. Aliás, esse gravar macro é bom para descobrir quais comandos utilizar em algumas situações. Vou fazer a mesma coisa. Gravar macro. Vai chamar gráfico 2. Dá um OK. Vem aqui em inserir.
dispersão, mesmo tipo de gráfico, selecionar dados, adicionar, série em X, série em Y, ok, vou adicionar mais um, série em X agora 2018, valores em Y, ok, ok. Até agora, minha macro tem que estar idêntica à macro antiga. Por quê? Porque eu fiz exatamente os mesmos passos. O que vai mudar agora? Agora eu vou clicar aqui em 2018. Vou colocar formatar série de dados. Opa, cliquei no errado. Aqui, alterar tipo de gráfico. Vou ver o gráfico de coluna. Vou dar um OK. Mudei o tipo de gráfico. Certo? Agora eu venho aqui em desenvolvedor. Vou parar minha gravação. Beleza? Apaguei. Gráfico. Se eu utilizar gráfico normal, o que eu fiz? Aquilo que ele sempre fazia, já testamos. Criei o gráfico da maneira correta. Se eu vier no gráfico 2, demos executar. Qual que é o problema? Eu não cliquei uma hora em ativar e não fiz nada. Então ele gerou essa linha aqui, que está falando, ele ativou o gráfico sem fazer nada. O programa não entende o que aconteceu. Vou apagar essa linha, vou fechar meu macro, ok? Vou fazer novamente a macro gráfico 2. Agora ele fez corretamente, beleza? Então presta atenção a isso. Quando você grava uma macro, tudo que você fizer ele vai fazer também no programa. Então às vezes você tem alguns problemas. Mas é bom para entender no final qual comando eu usei, não é? Editar. Esse programa aqui está exatamente igual a esse, né? A primeira parte em que eu criei o gráfico com as duas linhas. Depois o que eu fiz? Eu selecionei esses dados, o dado da seleção 2, né? A linha 2, que é o ano 2018. E eu botei chart type, ou seja, o tipo de gráfico. Eu mudei de XY scatter smooth para X1 column clustered, ou seja, para o modo de coluna. Sempre que você quiser descobrir uma função, grava o macro, ou se você só quiser fazer um gráfico simples, você grava o macro e vai estar pronto, você não vai ter o trabalho de ficar digitando, até porque você pode errar. Essa é uma maneira também de fazer gráfico usando macro. Ou você aprende o que significa cada um desses e quando você for fazer a sua função, você escreve no braço. Fica a seu critério, se você acha mais fácil, se você acha mais reprodutivo. Beleza? Então é assim que a gente trabalha com gráficos, como é que a gente cria, como é que a gente muda o formato, como é que a gente faz o filtro, se a gente quiser, como é que a gente compara um ano com o outro, como é que a gente vê uma linha de tendência para ver como é que os nossos valores variam matematicamente, usando as funções que o Excel nos permite, e como a gente faz uma macro, como é que a gente grava uma macro, e como é que são as macros que geram gráficos. Foi uma aula um pouco complicada, eu entendo, mas para entender melhor, só fazendo, então treinem bastante, vejam exercícios, tentem fazer, se divertir. O Excel está tendo PC de todo mundo, se tem um tempo, dá uma olhada, tenta fazer coisa diferente, gravem macros diferentes, olhem os comandos que foram gerados para ver se vocês não aprendem nada de novo. E, acima de tudo, se divirtam, né? Então, eu vou ficando por aqui, os vejo na próxima aula. Bons trabalhos e bons estudos.